si. Boa noite a todas e todos. Né? É com muita alegria que a ADPER, juntamente com o grupo de pesquisa Redeclide, da PUC Minas, oferece essa reflexão, né, sobre elementos que podem cair no concurso, né, da SEDUC Contagem. Né? E, para isso, a gente conta sempre com a grande colaboração e disponibilidade da professora Gisele do Prado Siqueira, lá de Poços de Caldas, da professora Jaqueline Crepaldi, né, que também está sempre aqui conosco, né, apoiando, né, as iniciativas tanto do Redeclide quanto da ADPER. Então, gente, é um concurso, né? Proximamente haverá a prova, né? E a gente estranhou muito, né? Eu acho que falta ainda muita consciência, né, desse pessoal da área do ensino religioso ou daqueles que fazem concurso, que o ensino religioso pertence à área de ciências da religião. Né? Inclusive, a graduação, né, em ciências da religião coloca isso bem claro. Mas, infelizmente, o pessoal pega temas que às vezes estão bastante desatualizados. É o que a gente vê, né, nessa proposta aqui. Não será possível, gente, a gente tratar de todos os temas. A gente vai fazer esse trabalho hoje e amanhã. Né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de acolher a todos também, em nome da presidente da ADPER, a professora Maria das Dores, e que não pode estar aqui, mas que gostaria também que todo mundo se filiasse, se associasse à ADPER, para que essa luta do ensino religioso possa avançar. A gente tem muita coisa ainda a conquistar, inclusive essa questão sobre material didático. Então, queria então convidar aí a professora Gisele para dar sua palavra inicial e a professora Jaqueline também. Boa noite, é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez para falar de um tema que nos é tão caro, né? Principalmente no grupo de pesquisa Redeclide e aqui também na ADPER. Com alegria que vamos conversar um pouquinho com vocês a partir dos nossos conhecimentos construídos, tanto na prática quanto, né, a partir das pesquisas teóricas, esperando colaborar aí com esclarecimentos, informações e conhecimentos em relação ao ensino religioso. Jaqueline. Uma boa noite para todos e todas. Eu agradeço imensamente a presença, agradeço a oportunidade da ADPER, né, e da nossa participação, professora Gisele, professor Paulo Agostinho, e a importância dessa preparação, desse trabalho, para os professores que estão entrando aí nessa linha do ensino religioso, como que isso é importante. Então, a gente espera que a gente possa colaborar de alguma forma, trazer algum conhecimento a mais, aprofundar nossos conhecimentos. Muito obrigada. Pois é, gente. Então, como eu disse, né, nós não teremos condições de abordar todas as temáticas. Né? Então, a gente vai levantando algumas questões. Depois eu vou apresentar um link também que tem as 3 lives que nós fizemos ano passado para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, muitos temas que estão abordados lá, né, também poderão ser, né, acessados pelos aqueles que farão o concurso, né, e também um link onde tem uma sugestão de livros que também podem ajudar. Então, vamos lá. Quem começa aí? Quer começar, Jaqueline? Posso começar, Paulo. Vai colocar aqui a apresentação, é isso? Sim, é a apresentação, né? Sim. A gente preparou um PowerPoint aí, porque o que acontece? Falar do ensino religioso, eu me lembro que na última live que nós fizemos, que era para a preparação de um concurso aqui em Belo Horizonte, uma das professoras falou assim, nossa, essa parte teórica aí, tudo bem, a gente estuda e a gente consegue, mas vamos, né, quando nos colocar aí para a gente preparar uma aula, aí é que vai ser difícil. Então, eu fiquei pensando muito nessa frase, nessa fala, e fiquei pensando o que nós poderemos trazer aqui hoje, que a gente poderia, então, trabalhar para construir esse paralelo, porque pelo conteúdo aí que
o programa para esse concurso trouxe, eles trouxeram bastante uma estrutura que já foi usada muito desse livro, desse material, né, dos parâmetros curriculares nacionais. Esse livro, ele é de 1997, esse trabalho. Ele foi construído pelo FONAPE, que é o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. E aí, esses parâmetros não são leis, são um referencial do ensino religioso para os professores, que foi muito importante. É importante até hoje, porque foi um trabalho assim, sistematizado, né? Bastante sistematizado, e aí isso foi muito importante. Eu não sei se a gente vai conseguir. É isso aí. E é por isso que eu falei assim, olha, então nós vamos ter que preparar alguma coisa que fale sobre esses parâmetros e alguma coisa que traga também a atualidade. Então, eu pensei nesses temas, a gente pensou em trabalhar um pouco isso, né, professora Gisele? Esse ensino religioso, então, falando um pouco dos parâmetros, e um ensino religioso também mais atual, falando da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Depois também comparar um pouquinho as ciências da religião e da teologia, e os elementos históricos das tradições religiosas, e alguma dica, alguma coisa que a gente possa colaborar aí, se tiver alguma pergunta, enfim. Então, isso é importante, Aline. Qualquer dúvida, gente, manda a sua pergunta, né, escreva aí, né, que a gente vai acompanhando aqui, para depois a gente fazer uma discussão, né, e essa roda de conversa. Exatamente. Então, falando dos parâmetros curriculares nacionais, depois a professora Gisele vai aprofundar o tema com vocês aqui, mas o que naquela época, por que ele foi tão importante esse material? Porque foi o primeiro material que trouxe, assim, de uma forma clara para os professores naquela época, a valorização do pluralismo e da diversidade cultural presentes na sociedade brasileira. E sem proselitismo, olha só que interessante. Isso já tinha leis, já era tudo claro, né? As pessoas sabiam. E um trabalho muito interessante, que foi o primeiro trabalho que trouxe essa visão ampla do ensino religioso, que foi do professor Wolfgang Gruen. Ele também já estava falando muito, ele fazia cursos, eu me lembro, quando a gente se preparava, eu também sou professora de ensino religioso na rede particular, e ele era um dos nossos educadores, assim, prediletos da época, ele vinha com aquelas ideias, assim, maravilhosas para nos apresentar, sintetizando esse ensino religioso plural, né? E naquela visão, então, olha só a diferença, por isso que a gente teve que fazer esse trabalho meio que comparando aqui, porque naquela época a gente partia assim do objetivo que o professor tinha para aquele trabalho, para aquela aula, para aquela unidade, né? Então, o aluno, o estudante, ele deveria, então, conhecer os elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, formular o seu questionamento existencial em profundidade, construindo sentidos para a vida. Também analisar o papel das tradições religiosas, respeitar a fé das tradições, né? E sempre essa relação de liberdade sem proselitismo. Então, isso daí, quando nos foi apresentado o material dos parâmetros curriculares, então a gente viu que o caminho era esse. Que bom que o caminho era esse. Mas precisou acontecer toda uma preparação, depois a professora Gisele vai falar um pouco também a esse respeito, eu acho que foi um aprimoramento. Esse foi um primeiro momento, mas ele precisou ampliar. E foi isso que aconteceu. Então, foi todo um trabalho que, amparado pelas leis, ele foi sendo desenvolvido, até chegar na BNCC, que a BNCC é a base, é uma lei, porque se você for em qualquer escola do Brasil inteiro, seja ela particular ou pública, você terá, então, aquele ensino religioso. Então, essa que foi a grande diferença. E o que fala lá na BNCC? Então, olha só, enquanto nos parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso, os temas, os conteúdos sugeridos eram culturas e tradições religiosas, as escrituras sagradas, as teologias, os ritos e o etos,
Lá na Base Nacional Comum Curricular, que ela é de 2018, nós temos as unidades temáticas, que são identidades e alteridades, manifestações religiosas, crenças e filosofias de vida. Então, aí, gente, tem, assim, uma enorme profundidade de materiais e de temas que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Então, quando você fala alteridade, identidade, né, o estudante, ele, com a sua consciência, com a sua cultura, com a sua formação integral. Mas quando você Jaqueline, só um minutinho. Em certa medida, né, a gente sabe que como o FONAPER, né, criou, né, em 97 os parâmetros curriculares nacionais, ele levou boa parte desse conteúdo para a BNCC, né? Só que de uma outra forma, né? Mas quando você vai olhar dentro das identidades, das manifestações religiosas, né, você vai perceber crenças e filosofias de vida, você vai ver que muito conteúdo dos PCNER, né, dos parâmetros, eles estão lá, mas articulados de uma outra maneira. Ou seja, não havia consciência que a ciência da religião era a área, né, do ensino religioso. Não sei se Gisele quer completar alguma coisa sobre isso. Se me permitir, eu acho que é interessante também algumas, né, informações a respeito desse momento histórico, né? Antes mesmo de tratarmos dos eixos, né, como a Jaqueline está apresentando agora, que nos permite perceber as diferenças, né, que há entre parâmetros curriculares e BNCC. Nós temos no bojo dos parâmetros curriculares, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que pela primeira vez apresenta com maior clareza, né, o que é próprio do ensino religioso. E dentro do que é próprio, tem 3 pilares que devem ser observados, né? Primeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases, né, com a reformulação do artigo 33, então, ela deixa nítido que é necessário um ensino religioso que seja a base da formação cidadã. Então, nós não podemos esquecer disso. Segundo pilar importante, que deve-se respeitar a diversidade cultural e religiosa do Brasil. Terceiro pilar é que não pode haver proselitismo. Então, acho que esses 3 eixos são fundamentais para a gente entender que as diretrizes, né, da educação brasileira, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, direciona o que será o ensino religioso a partir dos anos 90, com grande, né, avanço nas discussões anteriores à década de 90. Claro que Jaqueline lembra muito bem aí que a contribuição de Wolfgang Grün foi fundamental para também chegar nesse ponto, que é justamente a distinção do ambiente escolar do ambiente religioso, que Grün nos apresenta com a distinção de catequese e ensino religioso, a linguagem própria, metodologias e tudo o que foi construído a partir do seu pensamento. A Lei de Diretrizes e Bases então, coloca esses 3 grandes eixos, né, para o ensino religioso. O FONAPER, ele vem também nessa mesma perspectiva, apresentando uma proposta. Temos que lembrar que o FONAPER é o Fórum Nacional Permanente, né, do Ensino Religioso. É um fórum de discussões que tem representatividade de todas as regiões do país, de todos os estados, e ele é formado por pesquisadores, professores e também defensores do ensino religioso. Lá nos anos 90, a partir então da Lei de Diretrizes e Bases, é necessário criar uma base comum. Isso já estava na Constituição, mas é reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases. Essa base comum do que seria nacionalmente apresentado, né, como direcionamento naquele momento chamado das disciplinas, que foram organizadas em áreas de conhecimento. Então, o ensino religioso, também constituído como disciplina pela nossa Constituição, legalmente ofertado em todas as escolas públicas, pelo menos deveria ser, né? Ofertado em todas as escolas públicas, independente da rede de ensino. Ele passa a ter um norte a partir do artigo 33, e ele passa a ter orientações
a partir dos parâmetros curriculares que foi elaborado coletivamente naquele momento, a partir dos encontros que ocorreram nacionalmente. O primeiro deles ocorreu em Brasília. Esse primeiro encontro, depois da formação do FONAPER, ocorre em Brasília, e em Brasília nós tivemos a notícia que haveria, né, parâmetros de todas as disciplinas, mas faltava, no contato que foi feito com o MEC à época, por momento desse encontro, faltava o do ensino religioso. Então, o FONAPER se prontifica a organizar nacionalmente, a partir das experiências dos vários estados, esses eixos organizadores do ensino que a Jaqueline agora há pouco comentava: cultura e tradições religiosas, escrituras sagradas, teologias, ritos e etos. E apresenta né, como objeto de conhecimento o fenômeno religioso, mas não desconsidera o conhecimento religioso como parte do ambiente social onde esses educandos vivenciavam. Então, os parâmetros curriculares eles foram elaborados, foram entregues ao MEC, mas o MEC não os publicou. Então, o FONAPER decide naquele momento pela publicação autoral desse documento, a partir da editora Ave Maria, que a Jaqueline mostrou-nos aí agora há pouco. Então, ele torna-se uma referência nacional, porque o fórum era constituído por pessoas de vários estados, e essas pessoas é que foram levando para os seus estados essas orientações, essas diretrizes, que tanto influenciou as concepções que nós tivemos de ensino religioso a partir de então. Foram 20 anos de parâmetros curriculares, de 1997, quando publicado foi pela editora Ave Maria, até 2017, quando efetivamente a Base Nacional Comum Curricular ela foi homologada. Nós também não podemos esquecer outro detalhe importante. No momento em que a Base Nacional Comum Curricular ela é apresentada na versão 0, depois da primeira versão, o Fórum Nacional, né, Permanente do Ensino Religioso foi convidado a participar dessa construção. E aí é um outro momento histórico também importante que tivemos, pelo reconhecimento do trabalho que já vinha sido efetivado por esse fórum na construção da base, mas também, claro, convidando outras pessoas a participarem dessa construção. E nas várias versões, então, da base, mesmo aquela em que o ensino religioso não aparece, a mobilização pelo retorno do ensino religioso nesse documento normativo foi outro momento importante, mostrando a força popular daqueles que defendem o ensino religioso. Foi através das audiências públicas que foram realizadas nas várias regiões do Brasil, em que a menção e solicitação que o ensino religioso seja novamente incluído. Então, na versão final, nós tivemos. E é claro, desses 5 eixos que a Jaqueline coloca aí, né, como eixos organizadores do conteúdo, lá em 1997, nós tivemos 3 na Base Nacional Comum Curricular, que a Jaqueline também menciona. E aí tem um detalhe importante. Cada estado pôde, a partir da base, elaborar o seu currículo de referência. E aqui em Minas Gerais, nós não podemos deixar de mencionar isso, né, Paulo? Que essa segunda unidade temática, né, manifestações religiosas, elas passam a incluir o termo manifestações culturais e religiosas, mostrando, então, a amplitude dessa discussão a partir do olhar das ciências da religião, que daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, né, Jaqueline? Acho que, por enquanto, eu fico com essas informações e daqui a pouco eu retomo com outras, né, para acrescentar na discussão que estamos aqui fazendo hoje. Então, só antes de voltar a palavra para a Jaqueline, né, chamar a atenção disso, gente. A história do ensino religioso, né, tem uma marca fundamental em 1974, quando o Gruen, né, ele faz essa distinção entre ensino religioso escolar e catecismo. E aí começa a se pensar, né, formalmente, essa ideia de um ensino religioso que não seja ligado, né, a nenhuma instituição religiosa, não seja confessional. Agora, demorou até 1997, aliás, 95,
para ter sido criada uma entidade, o FONAPER, né, que não é de nenhuma correlação com nenhuma instituição religiosa, que é civil, né, que é leiga, para discutir o ensino religioso. Mas depois a gente vai voltar, como Gisele falou, a essa história, porque o GRUI estava presente na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou vendo aqui o professor Marco Túlio, boa noite, Marco Túlio, né, participando, o Zé Carlos também, do CACIR, do Centro Acadêmico lá da UFJF, que foi uma instituição fundamental. Se, né, aqueles franceses que vieram montar a USP, né, lá na década de 40, já começaram a discutir a questão da pesquisa da religião, nós vamos ter um curso que já tem mais de 50 anos, desde a sua criação do seu colegiado, em 1969, né, o primeiro curso de Ciências da Religião no Brasil. Mas vamos lá, vamos seguir. Jaqueline. Sim, pode passar, então, professor Paulo, o próximo slide, porque aí eu vou falar um pouco mais a respeito dessas unidades temáticas aí na BNCC, porque eu acho que isso vai ser muito interessante. Como a professora Gisele falou, né, nós trazíamos lá, desde do FONAPER, esse trabalho com esses conteúdos e tudo, e que era interessante porque naquele momento, quando a gente começava a ler o FONAPER, né, o material lá dos parâmetros, a gente via que eles partiam muitas vezes da questão, esse daí, da questão da morte, como que era vista a morte em cada religião, e aí depois começava. E aí aqui é o contrário, né? A gente começa a falar da vida, a gente começa a falar da identidade religiosa, não só religiosa. Quem sou eu? Quem é o outro? Quem sou eu? Da identidade cultural dessa pessoa. Quem sou eu? O que é essa pessoa, né? Essa parte, esse lado humano mesmo. Depois esse encontro dessa pessoa com o outro, que é isso que eu estava falando naquela hora, né? Da questão da alteridade. A alteridade é esse encontro com a diferença, esse encontro que exige uma resposta, né, uma responsabilidade no sentido de responder a esse outro que é diferente de mim. Isso aí é muito maravilhoso. Depois vem as manifestações culturais e religiosas, as crenças religiosas e as filosofias de vida. Então, assim, tem essa forma de organizar esse conteúdo atualmente foi muito feliz, porque foi, né, acho que vendo um ser humano integral ali. Então, isso foi muito interessante. E aí, pode passar, professor. Claro, se a gente fosse falar aqui né, um pouco de cada um desses temas, a gente ficaria não só esse momento aqui, mas várias horas aqui falando. Mas aí eu escolhi uma fala que tem a ver com aquela pergunta dessa professora. Ela falou, fácil está sendo aqui para a gente estudar, mas a hora de preparar essa aula... Qual que foi o grande diferencial que eu vejo dos parâmetros para BNCC, né? Porque hoje a gente trabalha. Se antes a gente partia de um objetivo que o professor estava tendo para ele preparar uma aula, então ele queria que ao final daquela aula o estudante fosse capaz de né, resolver alguma questão, de fazer, de desenvolver, enfim. Agora, a BNCC ela parte da habilidade do estudante. Então, foi uma guinada que deu, e que, para a gente preparar uma aula, é algo assim que a gente precisa ficar atento. Então, vocês vão ver lá a forma de identificar uma habilidade. Então, tem o EF, que é esse código, né? Ensino fundamental, aqui eu peguei um exemplo, 04, quarto ano. ER, ensino religioso. 02 seria na Base Nacional Comum Curricular, a segunda habilidade que eles estão querendo ali, né? A segunda, tem várias habilidades. Agora, como a Gisele falou, no currículo Referência de Minas Gerais tem outras que são, né, assim, maravilhosas, que a gente pode também trabalhar. Aqui eu especifiquei um pouco como que eles pedem uma aula. Quando você fala assim, hoje em dia tem muito isso, né? O estudante, ele é o protagonista da educação. O que significa isso? Ele é um ser que pensa e que vai agir
em função daquilo que você está querendo ensinar. Então, não é uma coisa estática, é uma educação em movimento o tempo todo. Então, nós aqui, o verbo, o identificar, isso aqui é muito importante, porque vai nos falar daquela taxonomia de Bloom. O que é isso? É como se fossem degraus de conhecimento, né? Que o conhecimento daquela criança, daquele ser. Então, olha, primeiro ele tem que conhecer e reconhecer, depois ele tem que compreender, aplicar. O aplicar para o ensino religioso é o mais forte, porque ele vai demonstrar, ele vai mostrar tudo que ele aprendeu, ele vai agir, ele tem as ações, então é muito bom. O analisar, o sintetizar e o avaliar depois do 6º ano. Não é porque aquele estudante não consegue fazer isso, é porque ele ainda não desenvolveu habilidades cognitivas mesmo para ele fazer essa análise, para ele fazer uma síntese, para ele avaliar. Então, esse verbo aqui é muito importante. Depois vem o complemento desse verbo, os ritos e suas funções diferentes, em diferentes manifestações, né? Os ritos e suas funções. Pronto, vamos parar aí. Esse é um complemento, é o que esse estudante tem que saber. Então, ele tem que conhecer um rito, ele tem que saber o que é um rito. Então, você precisa trabalhar muito bem isso antes de pedir para ele falar a função de um rito. Então, aí depois, quando ele souber conhecer vários ritos, aí ele vai observar e ele mesmo, eu fui em um lugar que eu vi um rito, e ele mesmo vai conseguir fazer e aplicar isso na vida, né? E, por fim, esse complemento aí, que é o contexto, né? Então, essa última, em que lugar que você quer que ele entenda esses ritos? É na religião do candomblé? É na religião budista? Onde especifica aquela aprendizagem esperada. Isso aqui eu acho bem interessante, porque não tem isso lá nos parâmetros, mas se for pedido para você fazer uma aula, preparar uma aula de ensino religioso, você vai partir disso. É o que a gente tem de mais necessário nesse momento para você partir dali para fazer uma aula. E aí nós podemos passar, professor. Eu vou falar um pouco, claro que depois eu, professora Gisele, professor Paulo, também nós vamos voltar nesses conteúdos aí, a gente vai voltar com exemplos, enfim, mas nas ciências da religião, aí para comparar, porque também lá no programa do curso, né, do texto aí que vocês receberam aí, estava pedindo isso, para a gente comparar as ciências da religião e a teologia. Então, o que é ciências da religião? É uma disciplina que possui método interdisciplinar e campo disciplinar, composto pelos seguintes aspectos: comportamental, conceitual e subjetivo. Então, articula, né, integra o método interdisciplinar nessa abordagem empírico-sistemática sobre o fato religioso. Está vendo que aqui já fala do fato religioso? A base, ela traz o conhecimento religioso. Mas aqui, a ciência da religião vai trabalhar o fato religioso. E a teologia? A teologia é o conjunto de afirmações de conhecimento religioso sobre o transcendente, repassados, então, para os fiéis. E aí, ele é repassado de um modo organizado, sistematizado, e estuda a verdade da fé. Então, olha só, a teologia trabalha com a fé, a ciência da religião, ela trabalha com esse conhecimento científico, e o fato religioso em si, enquanto a teologia é o transcendente. Eu peguei alguns eixos, porque lá no material de vocês estava pedindo também para fazer uma relação, né, da religião com a sociologia, com a antropologia. Eu peguei alguns eixos aqui que eu acho interessante a gente observar. Então, eu coloquei o primeiro eixo pedagógico porque eu sou professora de ensino religioso e eu sou pedagoga, então eu vejo a necessidade da gente preparar uma aula, da gente saber a didática, a metodologia, da gente saber uma avaliação. Então, eu peguei esse eixo aí. Como lecionar? Como preparar essa aula para você lecionar o ensino religioso? Isso é o eixo pedagógico. O eixo antropológico, quem é esse estudante? Esse ser humano que está ali, que tem as suas histórias, que tem sua identidade, que tem o seu jeito de ser no mundo, que encontra com o outro. Então, esse aí é o lado antropológico. O Gruen falava de uma forma muito interessante, né? Que
O ensino religioso, ele é inteiramente relacionado com a antropologia, porque é o chão da vida. A gente está ali com pessoas que estão querendo aprender, que estão buscando conhecimentos. Então, a gente tem que ter esse lado, essa humanidade muito presente. O eixo sociológico, qual é o contexto social desse estudante? Então, ele é alguém que tem uma visão familiar, uma visão social, que a gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando. E o eixo ético-moral, como trabalhar com o elemento ativo, a alteridade. O que é esse elemento ativo? Eu costumo dizer que o ensino religioso ele é formado por dois elementos assim, fundantes, né? É como se fosse um eixo bem firme, bem forte, que é a religião, a religiosidade, né? Que cabe tudo ali, cabe a ética e moral, o desenvolvimento ético dessa pessoa, a questão da religiosidade, do sentido para a vida, e tem um eixo que é horizontal, que cabe o encontro com a outra pessoa, a alteridade, o compromisso com as diferenças. Então, esse aí é o elemento ético-moral, que é a convivência, né, que é tão importante. E aqui o eixo da religiosidade, né, como trabalhar esse elemento, religião, religiosidade, tudo que tem a ver com a religiosidade que a gente precisa saber e lidar com essa ciência também. E também, aqui tem como ciências da religião vão trabalhar junto com as outras ciências. Aí a gente pode falar diversas outras ciências, psicologia da religião, sociologia da religião, e por aí vai. Então, assim, eu até sei que a Gisele e o Paulo Agostinho vão voltar nesse assunto, mas é só para a gente ver como que está tudo interligado nas ciências da religião. E aí, professor, eu acho que a gente, na próxima tela, tem uma dica aqui interessante. Na verdade, eu coloquei 2 livros aqui que eu achei bem interessantes, e tem um outro que eu vou só apresentar aqui para vocês. Esse daí os fundamentos pedagógicos. Como eu estou falando da pedagogia, porque eu sou pedagoga também, além de cientista da religião, esse livro ele é muito interessante. Quando vocês forem ler, se vocês quiserem ver por onde que passa essa pedagogia, mesmo sendo da educação infantil, acho que o conhecimento é para todos, porque você vai ver ali como ensinar, didáticas, metodologias, avaliações, não só que podem ser usadas na educação infantil, podem ser usadas em várias possibilidades de trabalho, ensino fundamental, enfim. É muito interessante. E tem um outro material, pode passar, professor, que eu acho uma pista também. Eu gosto muito desse livro, que aqui é um exemplo do eixo sociológico. O que seria esse eixo? É um eixo que prediz tendências sociais, né? A sociologia é isso. E o Peter Berger, ele fala isso, ele é um sociólogo da religião, e ele validou a teoria da secularização. Então, olha para vocês verem que interessante, como que a vida, né, a mudança vai acontecendo. Ele falava que sim, ia acontecer um declínio da religião na modernidade, isso foi muito, né, isso é a secularização. E depois, nesse livro aí, ele vem dizer, para a gente ler de 2017 esse livro, que ele errou, né? Ele admite que ele errou, porque, na verdade, aconteceu uma grande mudança, e foi o pluralismo a maior mudança provocada pela modernidade em relação ao lugar da religião. Então, é muito interessante a gente ver como que a história ela vai nos dando pistas, ela vai nos oferecendo formas, meios de trabalhar, que a gente tem que estar aberto para essas mudanças, né? Eu acho que agora, se você passar mais um slide, professor, eu vou dar a palavra para a Gisele, porque aqui tem várias dicas dos elementos históricos, né? Eu coloquei 5 grupos, assim, matriz oriental, matriz abraâmica, matriz africana, matriz indígena e novos movimentos religiosos. Mas eu vou dar a palavra para a Gisele, a gente vai falando isso ao longo do trabalho, porque senão fica muito cansativo aí. Então, professora Gisele. Então, eu gostaria até de retomar algumas coisas, Jaqueline, que você já nos apresentou aqui também como contribuição, né,
dessa Sim. história viva a qual nós participamos há tantos anos como professoras e professores aí de ensino religioso e nessa militância pelo ensino religioso. Na realidade, esse tem sido mais o nosso papel ultimamente, né? Contribuir como militantes pela causa, né? E efetivamente com o conhecimento que construímos ao longo de todos esses anos, de uma participação direta e também praticamente com o discipulado aí de Gruen, né? Não podemos esquecer disso. Me recordo que ao assistir a live de 25 anos do FONAPER, a Lourdes Caron coloca, né, que ela lembrava exatamente de quando surge a ideia de uma associação, né, nacional que pudesse discutir o ensino religioso, que fosse um locus, um espaço de discussão. E que essa ideia foi colocada no Encontro Nacional de Ensino Religioso pelo próprio Gruen, né, dizendo que isso deveria sair do reduto teológico, isso deveria sair do reduto da CNBB, com os Encontros Nacionais de Ensino Religioso, que eram organizados pelo próprio Grupo de Estudos de Ensino Religioso da CNBB, e que isso deveria ter uma extensão mais ampla e que pudesse, de fato, atingir aos professores no sentido da sua participação coletiva. Então, a ideia que Gruen apresenta, ela é assimilada por esse grupo e ela deu, né, como assim, a gênese da formação do próprio FONAPER. Ao invés de fazer uma associação nacional, se pensou num fórum de discussão nacional do ensino religioso, mas um fórum permanente. E esse FONAPER, né, tem contribuído muito, né, com o ensino religioso e também promovido anualmente encontros nas várias regiões do país, tentando efetivamente, né, essa participação coletiva, que é aquilo que está lá na sua carta de fundação. É uma proposta de discussão nacional, proporcionando que esses encontros eles possam, de fato, atingir o país como um todo. Esse ano, inclusive, será em Sergipe, no mês de outubro. Ano passado foi em Brasília, no ano anterior foi em Minas Gerais, que acabou sediando, e assim nós temos essa mobilidade nacional para colocar os temas do ensino religioso em discussão. Acho que essa é uma primeira questão importante de ser colocada. A segunda questão é que o próprio FONAPER também vai buscar parcerias. Nos anos 90 é construído, então, os parâmetros curriculares, mas era necessário trazer a fundamentação teórica para esses eixos organizadores. Os eixos organizadores, em grande parte, ou vamos dizer assim, em grande medida, eles estavam fundamentados nos pilares da teologia, né? Quando nós pensamos em culturas e tradições religiosas, por exemplo, pega exatamente isso que você fala aí, né, dos eixos de formação. Mas se eu pego escrituras sagradas e vou lá nos parâmetros curriculares, o que eu vou encontrar? Revelação, história das narrativas sagradas, contexto cultural e exegese. Eu tenho fortes pilares, né, da teologia. Se eu vou para o próprio eixo teologias, no plural, eu tenho lá diversidades, verdades de fé e vida além da morte, pressupostos teológicos. Ou seja, quando nós temos, há 20 anos atrás, né, a própria organização desses eixos como norteadores do ensino religioso, os pilares se fundamentavam muito nos aspectos teológicos. Mesmo que já desde 74, Gruen vinha evidenciando que era necessário fazer essa distinção dos espaços, mas não havia clareza em relação a esses aportes teóricos. Mas, no final dos anos 90, né, muito próximo aos parâmetros, nós temos essa aproximação do FONAPER com as ciências da religião. Então, são realizados no início dos anos 2000, precisamente em 2005, um primeiro encontro nacional que foi, inclusive, sediado na PUC de São Paulo, com a aproximação do grupo de professores das ciências da religião como norteadores dessa discussão. Só que nesse encontro nacional, que ocorreu em 2006, efetivamente, nós tivemos a participação de representantes dos vários programas de pós-graduação de ciência da religião.
a fala de abertura desse encontro nacional foi, inclusive, do Faustino Teixeira. E o Faustino Teixeira traz, né, para essa discussão do ensino religioso, não a questão do ensino religioso, mas a questão do ensino do religioso. E ele usa, né, efetivamente, como justificativa para isso, aquilo que Gruen também já apresentava, né, que era necessário um conhecimento religioso, fundamentado principalmente na busca pelo sentido da vida, né, daquilo que é suscitado, né, e que vai além do momento presente, e da história, efetivamente, das religiões. Isso, né, o Faustino traz a partir de um manifesto da educação religiosa, né, francesa, apresentado por Regis Debray, que também se consolidava a partir de muitas discussões. Nós não podemos esquecer que Faustino foi aluno de Gruen também, assim como Paulo Agostinho, e também foi aluno de Gruen. Não podemos esquecer desses aspectos da influência que ele tem e que acaba também, né, direcionando, anos depois, uma defesa do ensino do religioso fundamentado nesse manifesto. Há que se lembrar também que nesse manifesto reconhece-se esse universo religioso ao qual nós estamos imersos e que nós não podemos negar. Então, isso, de fato, acabou norteando as discussões desse encontro nacional que ocorreu em São Paulo e efetivamente gerou várias publicações. Naquele momento, definiu-se também por uma outra coleção de ensino religioso. Nós já tínhamos uma pela Vozes e aí se define uma pela Paulus, inclusive, né? Pequenos no sentido de volume de páginas, mas que fosse numa linguagem acessível aos professores. E o que direcionou essa coleção foi justamente os eixos organizadores. Então, nós temos lá um livro sobre ritos no ensino religioso, outro sobre símbolos no ensino religioso, outro ciências da religião e ensino religioso. Então, nós temos nessa coleção os primeiros fundamentos a partir de aportes teóricos das ciências da religião, coordenado, né, também pelo grupo lá da PUC de São Paulo, que se discutia naquele momento esses aparatos. Então, nós temos essa aproximação. Então, começa-se a ter uma mudança dos aportes teóricos que vão fundamentar a discussão do ensino religioso, tendo, portanto, as ciências da religião uma, vamos dizer assim, uma grande, né, contribuição. E a isso nós chamamos hoje de ciências da religião aplicada, né, como aplicar os conhecimentos advindos dessa área do conhecimento, né, ao ensino religioso. Nós não podemos reconhecer isso como transposição didática. É muito diferente, muito distinto uma coisa de outra, né? Mas os aportes teóricos, sim, que nos permitem entender melhor o fenômeno religioso no contexto em que nós estamos, com várias, né, ou melhor, várias áreas, e por isso a interdisciplinaridade, como argumentação dessa compreensão. Então, quando se discutia esses pilares, né, lá na década de 90, a ciência da religião veio contribuindo muito para que, inclusive, na BNCC nós tivéssemos uma outra forma de compreender essas unidades temáticas. Então, quando eu pego, por exemplo, identidades e alteridades, mesmo que seja tão árido de ser apresentado isso, efetivamente no ambiente escolar, mas quando eu coloco na relação, né, constituída dos ambientes, né, de convivência, como a relação com o outro, com a família, né, e com outros ambientes, nós temos essa construção que vai se consolidando nos anos escolares. Isso a ciência da religião nos permitiu fazer, né, muito bem no sentido de abordagens, né, sem esquecer, nessa perspectiva da alteridade, aquilo que você bem colocou aí, os fundamentos ético-morais. Então, são construções que vão consolidando, né? Quando eu tenho, por exemplo, crenças e filosofias de vida, crenças religiosas e filosofias de vida como uma unidade temática, o próprio texto introdutório da BNCC não desconsidera em momento nenhum as filosofias de vida das pessoas que não têm pertença religiosa declarada, mas que se identificam também com uma espiritualidade não religiosa. Então, isso é mencionado. Ou seja, isso é considerado como parte do campo religioso brasileiro.
Então, é importante nós termos clareza em relação a essas questões, né? E também definições que são grandes progressos na discussão do ensino religioso. E essa emancipação, vamos dizer assim, das abordagens teológicas, mas recorrendo a elas todas as vezes que nós precisarmos como fundamentação, né? E tendo, então, como os aportes da ciência e da religião aqueles que nos nortearão, mas não só os aportes das ciências humanas e sociais aplicados. Você bem coloca aí, não podemos esquecer o fator pedagógico, jamais. Caso contrário, nós vamos cometer equívocos, né? Efetivamente em trazer uma abordagem que não seja própria e nem que respeite esse desenvolvimento psicopedagógico, vamos assim dizer, dos nossos educandos. Né? Bom, Gisele, o nosso tempo corre, né? Nós estamos já com 8 horas e 47 minutos, e eu não sei se a Jaqueline queria retomar, mas eu queria ainda abordar um pouco mais essa discussão entre religião e ciência, o estudo da religião nas universidades brasileiras, a teologia em diálogo com a ciência da religião, e também a questão do diálogo interreligioso. Não sei se daria ainda, se vocês gostariam de apresentar alguma outra questão. Em relação ao diálogo interreligioso, tem um exemplo aqui até bem interessante, porque eu trabalho com crianças, eu trabalho com jovens na universidade, enfim. Mas aconteceu um fato interessante na semana passada, que no início do ano, os professores, desde o terceiro ano até o ensino médio, eles fazem no ensino religioso um levantamento para ver o que os estudantes aprenderam, como que está indo o ensino religioso, algumas perguntas bem assim, né, específicas, então, sobre a aula, como é que foi, essas coisas. E aí foi muito interessante, porque eu trabalho com os estudantes de segundo ano, eles têm 7, 8 anos. E aí eles vão para o terceiro e fazem esse trabalho aí. E aí eles preencheram lá os dados e a coordenadora estava contando para a gente, a analista de série lá, contando para a gente que as respostas das crianças dava para a gente ver direitinho o professor. Então, os nossos, pela primeira vez preenchendo aquele questionário e tudo, e aí eles respondiam assim: a gente precisa respeitar o lugar sagrado das pessoas, a gente precisa respeitar o jeito que as pessoas vivem a sua religião. Então, assim, eles viam o que eu falava ali naquela fala daquelas crianças. Então, o diálogo interreligioso, eu acho que ele passa por aí, né? Até pela linguagem mesmo. O Gruen falava isso, ele falava, é uma linguagem que liberta. Então, muitas vezes a gente tem essas amarras de falar coisas que às vezes, né, você fala assim sem pensar, de repente você fala, porque nós cristãos, e aí tem uma pessoa que não é cristã. Então você precisa ter cuidado com o jeito que você traz, com a linguagem que você traz. Então, para os cristãos, né, isso é visto dessa forma, para os budistas é visto dessa outra forma, para você ter consciência daquilo que você está falando, para ter respeito, porque naquela mesma sala ali você vai ter diversas religiões. Uhum. Eu até compartilhei aí, Jaqueline, esse texto do Faustino Teixeira, né? Deixa eu até abrir aqui novamente, porque acho que deu algum problema aqui. Eu me recordava exatamente dele quando ele fala das disposições para o diálogo, não é isso, Paulo? Pois é, exatamente. Essas disposições para o diálogo que Faustino Teixeira traz, né? E o quão é importante esse reconhecimento do outro como distinto. Caso contrário, você pode incorrer no risco da intolerância religiosa, né? Uhum. Então, esse texto do Faustino... exatamente. Esse texto do Faustino Teixeira, ele está na Horizonte, né, que é um periódico da PUC Minas, né, e eu vou passando aqui muito rápido, porque não vai dar para discuti-lo, né, mas só para a gente perceber, né, os elementos que ele aborda aqui. Então, por exemplo, essa questão aqui do diálogo no contexto da globalização, né, a emergência de uma nova sensibilidade macroecumênica, né? O significado do diálogo interreligioso. E o mais interessante, as condições, né? Que tem que ter humildade, reconhecer o valor do outro, fidelidade à tradição, senão você não tem o que oferecer,
abertura à verdade. Então, a questão, todos que estão no diálogo têm que buscar a verdade. E a capacidade de compaixão. Ele explica cada um e ele coloca as 3 formas de possibilidades de diálogo nesse texto aqui, né? As formas de diálogo, que é, né, ele analisa aqui, né, uma primeira forma, né, que é o diálogo, né, envolvendo a questão da paz, a cooperação religiosa em favor da paz. Então, uma série de atitudes. Veja agora, por exemplo, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, como que a união de religiões, né, poderia ser importante para ajudar os desabrigados. Tem um outro nível, que é o intercâmbio teológico, que é o mais difícil deles, né? Você discutir teologia. E existe um que é o diálogo da experiência religiosa, coisa que João Paulo II e o Papa Francisco, quando reúnem as religiões em Assis, eles querem exatamente isso. Então fica essa dica aí, né, para vocês, né, esse artigo que está lá. Gente, eu falei com vocês, o estudo das ciências, né, o estudo da religião nas ciências no Brasil, ele vai ter um momento forte com Bastide, né, quando aqueles franceses vieram, né, criar a USP, né? É, esqueci o outro nome agora, com a cabeça tão. Esqueci. Verger, Verger, e uma série de outros autores que Claude foram Lévi-Strauss, importantes. que acaba contribuindo também. Isso. Então, essa turma teve importância. Agora, em termos de criação de algo próprio, né, uma ciência da religião, porque você vai ter as ciências sociais da religião. Você vai ver a antropologia, a sociologia, as ciências sociais, olhando o fenômeno da religião. Quando se pensa numa ciência, né, em ciências da religião, a gente está pensando o objeto religião e o múltiplo olhar sobre esse objeto, que é interdisciplinar e que a gente sonha um dia ser transdisciplinar, né? Então, veja, a ciência da religião, ela quer olhar o fenômeno da religião dessa maneira, né, interdisciplinar. Então, veja, quando você só olha um aspecto do fenômeno, você só enxerga aquele aspecto. A ciência da religião, ela quer olhar o fenômeno na sua diversidade de aspectos, né? A própria palavra fenômeno significa o aparecer do ser. Então, se eu só olho um aspecto, aparece só uma dimensão. Então, é um desafio da teoria da ciência, da epistemologia da ciência da religião, esse trabalho interdisciplinar. Então, você vai ter Juiz de Fora, que é a primeira, depois a PUC São Paulo, a Unesp. Né? Hoje nós somos, né, mais de 2 dezenas de programas de pós-graduação, né, lato sensu, e a graduação ainda é pequena. Né? Você vai ter, né, cursos reconhecidos, a Federal de Juiz de Fora, a Paraíba, né, que são universidades públicas, né? E você vai ter a Unimontes, mas que é um reconhecimento estadual, você vai ter todo no sul, lá em Santa Catarina, né, muitos cursos de ciência, licenciatura de ciência da religião, inclusive eles avançaram muito na questão, né, dos direitos dos professores, né, a legislação você vai ter no Rio Grande do Norte, você vai ter em outros estados, né, também ciência da religião, você vai ter no Pará, você vai ter em vários lugares, né, licenciatura. Mas ainda é muito pouco. Né? Só para a gente ter uma ideia, se em 2017 surge a BNCC, só em 18, né, só em 18 é que vão surgir as diretrizes curriculares nacionais para abordar, né, a formação docente inicial, né, que a gente tem aí. Então, gente, e uma coisa importante, né, há muito conflito, né? Se na ciência da religião eu posso estudar teologia, sim, mas você não estuda teologia como um teólogo estuda. Não é a partir da fé, é a partir da observação do fenômeno teológico, com a sua riqueza, com a sua diversidade. Então, há dentro do campo da ciência da religião quem desconfia da. Não, teologia não pode falar, não. Né? Por exemplo, a crítica injusta que se faz a Grun, porque ele se apropria do conceito de religiosidade de Paul Tillich, né? Que ele, então, ele se apropria a partir de um catequeta, né? E alemão, né? Esqueci o nome dele agora, Gisele vai lembrar. Esqueci o nome dele agora.
Mas, hein? Baldler, né? Não é um outro, é um catequeta. Eu até dei esse livro para o Grunho agora, antes que quando estava lendo lá, esqueci agora o nome. Mas daqui a pouco me vem. Mas então, foi esse catequeta que fez o Grunho enxergar esse conceito de religiosidade de Paul Tillich. Mas Paul Tillich não trabalha esse conceito dessa maneira. Então, o Grunho ele é capaz de pegar essa ideia e, a partir daí, dar um destaque, né, a uma dimensão humana, como a gente faz com várias categorias, né, que a gente usa na nossa língua, que a gente termina em idade, felicidade, historicidade, sexualidade, né? Então, veja, interdisciplinaridade, são dimensões, e ele coloca a religiosidade como uma dimensão humana, essa dimensão de sentido, né? Então, veja, a teologia pode ser estudada dentro da questão, ela pode dialogar, mas a base da teologia é a fé, né? É a crença. Então, eu, como cientista da religião, eu posso estudar o fenômeno da crença, da fé dos fiéis, né? Como é que eles creem, por que creem dessa questão. Mas eu não parto do pressuposto, né, da fé. Gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria mostrar para vocês aqui, amanhã também a gente vai repetir isso aqui, uma série de livros, né, que a gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Peraí. Sugestões de livros. Deixa eu abrir aqui a minha tela, só um minutinho. Cadê os livros? A gente, da outra vez, a gente fez isso também, apresentou uma série de livros que poderiam ser interessantes para vocês. A gente não vai ter tempo aqui de, né, abordar todos os livros, né, mas fica pelo menos algumas sugestões. Então, deixa eu abordar aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Janela, sugestões de livro. Então, acho que todo mundo está vendo aqui, né? Então, aqui, ó, as linguagens da experiência do croata é muito interessante, mito, rito, sagrado e profano, a visão, né, do Mircea Eliade, o que é religião, é um livrinho simples, né? Esse livro do Faustino, Sociologia da Religião, você vai entender as escolas sociológicas, né? Durkheim, Weber, Bourdieu, né? Uma série de autores que são abordados aqui. Introdução ao estudo comparado das religiões, já que ele fez referência às grandes religiões, né? Então você tem alguma referência, o Mircea Eliade, o Sagrado e Profano, que a gente falou, essa discussão da ciência e da religião no Brasil, muito interessante, ecumenismo e diálogo entre religião, diálogo interreligioso, as religiões no Brasil, né? A questão do pluralismo contemporâneo, o fenômeno religioso, o mundo religioso, né? Ritos, pluralismo, como que a religião se organiza, fundamentalismos, novos movimentos religiosos, e aí o campo do ensino religioso, né? Os livros do Grun, da Anísia, né? Você vai ter também da Lisette, né? Esse livro que ficou muito famoso, do João Décio, um amigo nosso, mas que a gente também vê muitos limites, né, em alguns aspectos. Um dos poucos livros que aborda a questão da ética no ensino religioso, do Amaury, né? E esse livro que ele fez também, organizou, né, sobre educação em fronteiras, e algum material aqui também da Jaqueline, Ensino Religioso na Prática, A Criança e o Sentido da Vida, A Criança Turista, e aquele livro que ela apresentou, Fundamentos Pedagógicos do Ensino Religioso na Educação Infantil. Então, aqui é só alguns livros, né? Eu vou mostrar depois, eu vou deixar aqui um link, deixa eu colocar aqui o link, peraí, onde que eu deixei o link? Eu vou só mostrar aqui, mas depois eu vou colocar lá para todo mundo, eu mando esse material. Gente, cadê o... Apresentar, compartilhar. Então, depois eu vou mandar esse link para vocês aqui, que são as 3 lives, né, que a gente produziu,
né? Então, não deixe de entrar, gente, no blogger, né, da Adper. Então, a gente tem um blogger, né? Só colocar lá Adper, você acessa lá, e aí você tem essas sugestões de livro, o link, né, para acesso a esses outros vídeos. Gente, nosso horário terminou, né? E eu gostaria então de passar a palavra só para a conclusão aí de Gisele e de Jaqueline. Então, gente, uma boa sorte, calma, tranquilidade, pensamento crítico e vai dar tudo certo. Amanhã temos mais um encontro, né, Paulo? Isso nos possibilitará explorar outros temas que aqui não tivemos tempo de comentar, né, mas que são importantes e relevantes. Mas estamos aqui para contribuir com vocês, torcer para vocês, para que, de fato, professores mais conscientes possam assumir essas aulas e contribuir para um ensino religioso vivo, que respeite a diversidade cultural e religiosa, né, não confessional, e que, de fato, contribua com a formação cidadã, né, dos educandos. Né? Muito obrigada por esse momento. Então, obrigado a todos os presentes. Compartilhe e divulgue o link dessa roda de conversa. Amanhã nós estaremos novamente aqui e todo esse material fica, né, no canal da Adper. Está lá, se você vai ver vídeos anteriores no canal da Adper, no YouTube, e também você vai ter o blog aqui. Eu vou colocar, Eliane, ele está querendo o nome do blog. Blog é Adper. Se você colocar lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho aqui, aqui, ó. Vou colocar aqui o link, aí você entra lá e você vai encontrar todo o material. Espera aí. Eu coloquei no lugar errado, espera aí. Coloquei, né? Acho que já coloquei. É esse mesmo, tá aí. É isso aí. Obrigado, então, a todos, Zé Carlos, Marco Túlio, Cristina Borges também, lá de Montes Claros, nos deu o prazer de estar aqui. Né? Muito obrigado, então. Obrigado, Gisele, obrigado, Jaqueline, né? E até amanhã, Muito obrigada, gente. Pessoal, e até amanhã. Obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã.